tranquilo, é só a apresentação da disciplina, por isso que eu havia mandado lá no grupo que era essencial que tivessem mais pessoas. Mas eu vou apresentar para vocês mesmo, né, em respeito a vocês que estão aqui na aula. E depois eu posto lá no portal também o guia, e aí vocês conseguem ter acesso a essas informações. Então vamos lá, qualquer dúvida é só vocês levantarem a mão. Aqui no Teams tem uma opção de levantar a mãozinha, é só vocês levantarem que eu paro aqui. Então a nossa disciplina, ela é saúde do adulto, né? Seminário Integrador da Saúde do Adulto. E a gente vai trabalhar sobre alguns temas que são importantes e relevantes dentro da saúde do adulto, principalmente da saúde do homem, que é uma temática que a gente não aborda ela na faculdade de forma, né, no curso de enfermagem de forma detalhada, e aqui a gente tem a oportunidade de abordar dessa forma. Quero dar boas-vindas, né, a todos que a gente iniciou um semestre agora, mais um semestre de forma remota. Mas professora, eu não estou ouvindo. Graciele, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, então tá perfeito. Tenta sair e entrar de novo, Manuela, que às vezes é a sua conexão. Tenta sair e entrar novamente. Então, deixa eu continuar aqui, aí vamos ver se ela vai sair e voltar. Vou ver se eu consigo ativar uma legenda aqui, se tem essa opção. Então, a gente vai iniciar esse semestre, né, de forma remota, novamente. E esperamos que volte, né, logo essa forma presencial, né? Mas isso é uma coisa que não compete a gente nesse momento, foge do nosso controle. Então, sejam bem-vindos. Essa é uma disciplina super tranquila. Não sei se vocês já fizeram outro seminário, já devem ter feito da mulher, da criança, provavelmente, né? Ou vão fazer. Então, é uma disciplina bem tranquila. A gente trabalha de forma, né, bem participativa o aluno no seminário, então vai depender também bastante de vocês. Deixa eu ver se ela vai conseguir escutar agora. Agora você me ouve, Manuela? Agora eu estou ouvindo, professora. Beleza. Que às vezes a conexão da gente fica um pouquinho ruim, ele já corta. Online é assim, né? A gente tem que respirar fundo e tentar solucionar. Mas vamos lá, estava dizendo aqui que a disciplina é bem tranquila, né? Exige participação de vocês, dos alunos. Então, eu sempre vou estar incentivando essa participação, porque a avaliação, o aprendizado nessa disciplina de seminário depende muito da participação de vocês. Mesmo que de forma remota, né, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aqui nessa disciplina. Eu sou a professora Bruna Argolo, não sei se vocês já me conheciam, né? Mas eu dou aula na Unic há 3 anos, sou mestre em saúde coletiva, estou terminando agora a minha 4ª especialização, então sou uma pessoa que gosta bastante de estudar, gosto muito de dar aula, sou bem tranquila, então vocês podem contar comigo. Só às vezes demora um pouco para responder mensagens, né? Priorizo as mensagens em horário comercial, porque vocês sabem também que a gente tem outras atribuições. Eu dou aula em outras disciplinas, então acaba que a gente tem muita demanda para responder. Então, nem sempre eu vou conseguir responder na hora, o WhatsApp, né? À noite, principalmente quando eu dou aula. Então, às vezes, fica meio complicado. Mas eu tenho essa abertura com os alunos para responder. E também mando alguns recados pelo portal. A gente tem um canal de acesso lá no portal também. Então, às vezes eu mando por lá. Mas eu sempre aviso, deixo um aviso no grupo da turma, né? Agora que vocês me adicionaram, fica um pouco mais fácil. Então, qual que é o objetivo geral da nossa disciplina de seminário? É conhecer e contextualizar o adulto, né? Para atuar na assistência integral à saúde do adulto.
Então, a gente vai ver muito as principais doenças, os acometimentos, né? Morbidade, mortalidade, calendário vacinal. Vamos aproveitar aí para fazer uma super revisão, né? Que daqui a pouco vocês já estão indo para o supervisionado, então isso ajuda bastante. A nossa disciplina, né? A gente tem alguns temas que são abordados. Depois eu vou pegar a lista certinho dos alunos. A gente ainda vai ter umas aulas teóricas antes de dividir os grupos para trabalhar esses temas, né? Então a gente tem um tempinho aí para se familiarizar com eles. Quais são os temas que a gente vai discutir e que serão alvo, né, do trabalho de vocês? A morbidade e mortalidade do homem adulto, o Programa Nacional de Saúde do Adulto, vigilância epidemiológica, né, doenças de notificação compulsória, e o Programa Nacional de Imunização do Adulto, que às vezes a gente foca muito no calendário básico da criança e esquece um pouquinho do adulto. Então a gente vai conseguir relembrar, né, e agregar conhecimento sobre esse tema. Tchau. Então, a gente vai ter discussões ao longo, né, do processo de trabalho dessa disciplina. Então, quais são os temas que a gente vai abordar de forma mais ampla? Análise de programas, projetos públicos e privados na área da saúde, projeção de filmes, né, dinâmica de grupos. Aqui no Teams, inclusive, tem um local que a gente consegue dividir vocês em salas. Então, a gente vai conseguir trabalhar dessa forma um pouco mais dinâmica, mesmo que de forma remota, né? Interação com o grupo e comunidade, né? Dependendo do tema que vocês pegarem, vocês terão essa oportunidade de forma remota, né? Que a gente fala online, ter esse contato com a realidade da comunidade. E mesas redondas, palestras, tanto as que a instituição oferece, quanto as discussões que a gente vai trazer ao longo dessa disciplina, né? Então, o seminário, ele gera um produto final, que é um trabalho, né? Que a gente chama o trabalho do seminário. Não sei se vocês já fizeram seminário, acho que a Manuela tinha saído quando eu perguntei. Mas a gente sempre tem um produto final, que é um trabalho final que vocês desenvolveram ao longo do semestre. E os temas desses trabalhos vão ser os temas gerais de discussão do seminário. Morbidade e mortalidade do homem adulto, o Programa Nacional de Saúde do Adulto, o programa, vigilância epidemiológica, então doenças de notificação compulsória. A gente vai entender um pouco da epidemiologia. A gente está vivendo, né, um momento em que a epidemiologia está sendo muito falada, né? Número de casos novos, taxa de mortalidade, isso tudo faz parte da epidemiologia e está em ascensão agora por conta dessa pandemia. E o Programa Nacional de Imunização do Adulto também, a gente vai conseguir trabalhar com as políticas de vacinação, né, de imunização e imunobiológicos do Ministério da Saúde e conhecer essas vacinas. Dentro de cada grande tema, a gente tem alguns subtemas que precisam ser abordados nos trabalhos que vocês vão produzir. Quais são esses subtemas? Então, o grupo que ficar com morbidade e mortalidade na população adulta vai trazer dentro do seu trabalho, minimamente. Posso trazer mais coisas, professora? Pode, mas menos que isso, não pode. Então, conceito de morbidade, de mortalidade, que são conceitos diferentes. Principais doenças e agravos que acometem a população adulta. Como que a gente vai achar isso? Em manuais do Ministério, em dados do Ministério da Saúde. E aí eu incluí aqui, incluindo a Covid-19, né? Que é uma doença que a gente está trabalhando muito. Então é importante que a gente conheça um pouco mais sobre ela. Principais doenças e agravos e eventos que levam ao óbito. Então, a gente vai ver do que a população adulta está morrendo, né? Qual que é a principal causa de óbito na população adulta? Então, trabalhar essas doenças, né? Vamos trabalhar, por exemplo, as 5 principais causas de óbito na população adulta. Então, quais são as principais doenças? Como que a gente vai ver? Taxa de incidência, né? Que é o número de casos novos, e taxa de prevalência, que é o número de casos existentes. Então, quais doenças são mais prevalentes no nosso município, né, no nosso estado, no nosso país como um todo? Então, a gente vai trabalhar essas doenças.
Gente, toda hora eu bebo água. Às vezes eu peço até desculpa, toda hora eu dou uma paradinha porque a garganta fica muito seca de ficar falando. Quem ficar com o tema de atenção integral à saúde do adulto, né? Programa Nacional de Saúde do Adulto. O que vai ter que abordar prioritariamente? Pode abordar mais coisas, mas deve conter no trabalho. Atenção integral à saúde do adulto, né? Temos manuais do Ministério. Rede de atenção às doenças crônicas. Então, a gente tem uma rede de atenção à saúde só voltada para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, por exemplo, que são doenças que acometem, né, também de forma muito incidente os adultos e que causam graves problemas para a saúde pública também. E Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, aqui, esse tema vai voltar mais para a saúde do homem. Temos uma política aí voltada para a atenção integral à saúde dessa população, né? A gente tem políticas para diversos públicos-alvo, né? Mulher, criança, indígena, idoso. Então, a gente tem diversas políticas, assim como temos também para a saúde do homem. Outro tema é a vigilância epidemiológica, né? Então, doenças de notificação compulsória. Quem ficar com esse tema vai trabalhar o quê? Conceitos de vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica? O que engloba, né? O que trabalha? O que a vigilância epidemiológica trabalha? Doenças de notificação compulsória. Quais são as principais? A gente tem uma lista imensa de doenças de notificação compulsória. Mas a gente pode pegar quais são as principais, quais são as mais incidentes no nosso município, né? Que a gente sabe que o nosso município, o nosso estado, tem umas doenças que são mais incidentes, ou seja, as doenças que mais ocorrem, né? Quais são elas? Então, a gente vai trabalhar também em cima disso. A portaria 204, de 17 de fevereiro, que também traz essas questões de vigilância epidemiológica, né, das doenças de notificação. E o Sistema Nacional de Notificação de Agravos, que é um sistema onde são notificados todos os casos de doenças que têm notificação compulsória. O que é notificação compulsória? É notificação obrigatória. É obrigado a notificar aquela doença. Por exemplo, teve um caso de Covid-19, a gente está passando por isso. É obrigado a notificar os casos. Não posso simplesmente falar, não, só teve o caso e beleza. Não, é obrigado a notificar os casos. Tá bom? Então, quem ficar com esse tema vai trabalhar isso. E o Programa Nacional de Imunização do Adulto? Quem ficar com esse tema vai trabalhar o Programa Nacional de Imunização e as vacinas dirigidas a essa população. Nossa, professora, eu quero ficar só com esse tema, só tem 2 subtópicos, mas esse tema é bem extenso. O Ministério da Saúde tem bastante material sobre essa temática, mas nos nossos encontros, no decorrer da disciplina, a gente vai trabalhando, filtrando, né? Eu vou ajudando vocês a filtrarem esses materiais, a decidirem quais são os materiais, né, que podem ajudar vocês, materiais mais recentes. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, vamos lá. As nossas avaliações, como que elas serão feitas? A gente tem avaliação parcial e avaliação oficial também, tá? Que vão ocorrer, as parciais vão ocorrer nos mesmos dias das oficiais. Não é prova, as 2 primeiras avaliações não são provas escritas. Então, dia 29/3 e 5/4 são as 2 datas das nossas avaliações, né, da nossa avaliação oficial 1. Por que 2 datas? Porque são 4 temas, então 2 temas em um dia, 2 temas em outro. Então, a gente vai ver a quantidade de aluno para dividir os temas, né, para dividir os grupos de acordo com os temas, ainda como não temos, né, ainda não fechou a matrícula de todo mundo, talvez isso demore um pouquinho mais. Então, assim que fechar a lista, a gente já faz essa divisão. A oficial 2 será dia 24/5 e 31/5, né? Então, são 2 dias para apresentação.
A primeira oficial, vocês vão apresentar só parte do trabalho, exercício não, perdão, introdução e objetivo. E a oficial 2 já será o trabalho completo, né? A apresentação do produto final completo. E teremos dia 14/6 a segunda chamada e dia 17/6 o exame final. Professora, não fiz as atividades do portal, não participei das construções do trabalho, não apresentei trabalho, fiquei de exame. O que eu faço? Eu vou fazer um trabalho sozinha? Não, você vai fazer uma prova de múltipla escolha com todos os temas abordados em todos os seminários, tá bom? Então, a segunda chamada da mesma forma. Perdeu uma das provas, ou as duas provas, né? Você vai fazer a segunda chamada, e a segunda chamada e o exame são prova de objetivo. Então, a provinha de marca X não vai apresentar um trabalho sozinho, né? Então, é bom conseguir apresentar para que vocês não tenham que fazer uma prova, né? Que aí é muito conteúdo para fazer a prova junto. Acho que tem outra pessoa aqui. Então, vamos lá, continuando. Como que a gente vai avaliar a apresentação dos seminários? Como que a gente não, no caso sou eu, né? Falo a gente, mas eu vou conduzir essa disciplina sozinha. Comportamento. Como assim comportamento? Às vezes a pessoa está apresentando e a outra está com o microfone ligado, está falando, está interferindo na apresentação toda hora. Isso, né, e mostra também que a pessoa não tem organização, o grupo não teve organização, que quando você fica interrompendo a outra pessoa falando, né, isso demonstra que não teve uma organização do grupo. Então, o comportamento na hora da apresentação, a abertura da câmera nos dias de discussão, de apresentação de resultados do trabalho. A câmera deve ser aberta na hora da apresentação. Por que isso, professora? Porque a gente está falando com o público, eu estou falando com vocês, a minha câmera está aberta. Às vezes ela oscila, eu sumo, depois eu volto, que eu já percebi isso nas gravações. Mas a minha câmera está sempre aberta, exceto quando estou com algum problema grave de conexão, que aí ela fica muito ruim mesmo. Claro que tem exceções, mas no geral, quando você vai apresentar um trabalho, mesmo que seja de forma remota, a gente precisa estar, né, presente aqui com a câmera ligada, porque isso passa uma segurança maior para quem está assistindo. Organização das etapas do seminário. Então, o trabalho, né, acadêmico, ele tem que ter introdução, objetivos, o desenvolvimento do trabalho, considerações finais e referência, no mínimo. Então, ele tem que ter essa estrutura, essa etapa de organização para vocês trazerem isso tanto no trabalho escrito quanto no trabalho apresentado. Domínio do conteúdo. Não, no trabalho escrito fui lá e copiei e entreguei para a professora. Eu já recebi trabalhos de seminário, eu recebi uma vez um trabalho de um seminário que tinha 57 páginas. 57 páginas. A pessoa me entregou assim, era um livro. Eu achei super estranho. Quando eu fui verificar, ela simplesmente tinha mudado algumas configurações e impresso quase que inteiro o manual do Ministério da Saúde, né? Não leu, não citou, não construiu um trabalho, simplesmente copiou e entregou. Essa pessoa tirou 0, porque plágio, né, é crime, e para a disciplina vocês serão zerados. Se copiar tudo de um lugar só e colocar aqui, a gente sabe. Existem programas que conseguem detectar plágio. E como a gente já dá essa disciplina algumas vezes, a gente também consegue, né? A gente, enquanto professor, consegue identificar isso. Então, construam o trabalho. Aproveitem a oportunidade agora, que essa disciplina é mais tranquila, para vocês resgatarem conteúdos que vão ser importantes para vocês, né? Lá no supervisionado, por exemplo, e no decorrer do restante do curso. Então, aproveitem a disciplina para fazer isso.
Então, tem que ter domínio do conteúdo. Na hora de apresentar, outra coisa, eu vou até pegar aqui para demonstrar para vocês. Ó, eu tô aqui. Então, vocês estão ouvindo o barulho de papel? Isso é muito ruim, mesmo que seja uma apresentação online. Eu vou escrever tudo e vou só ler. A professora não vai nem perceber. Ok, se você quiser ler o conteúdo, beleza. Mas você precisa ler de uma forma que demonstre domínio e não fica passando papel para lá, passando papel para cá, que mesmo que sua câmera não esteja ligada, a gente consegue escutar. Isso demonstra a falta de domínio do conteúdo, né? O trabalho escrito tem que estar dentro das normas da ABNT, né? Como vai ser entregue esse trabalho? Por e-mail, né? Pelo portal, enfim. A gente vai organizar uma estratégia. No entanto, não vai entregar de forma física, né? Claro, vai ser de forma digital. E como que eu vou saber que esse trabalho está formatado, tudo certinho? Vocês vão me enviar ele em PDF também, em Word e em PDF, porque aí eu vejo a formatação que vocês fizerem. Em PDF ele não desconfigura. E o cumprimento de prazos e objetivos. Então, por exemplo, hoje, né, um exemplo, semana que vem a gente vai trabalhar indicadores de saúde do homem. Então, se semana que vem indicadores de saúde do homem, eu tenho que vir preparada com o material que a professora postou na pré-aula. Eu até postei já o material para a próxima aula nossa. Dá pelo menos uma olhadinha, uma folheada, para você vir já sabendo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, alguma discussão, você já está preparado. E aí, no dia X, aqui a gente tem, por exemplo, no dia da oficial 1, dia 29 e dia 5. Vocês terão que entregar a introdução e objetivo do trabalho. Aí chegou nesse dia, professora, eu esqueci. Professora, que fulano ficou de entregar e não entregou. Professora... Não, tem que cumprir prazos e objetivos. A gente já passa isso no primeiro dia, que vocês já ficam cientes das datas que esses trabalhos, que essas discussões precisam ser entregues e feitas, tá? Então, se atentem aos prazos para a gente não ter problema, né? Espera aí, que tem gente que não está conseguindo entrar na sala. Acabei de ver aqui, deixa só eu... 1 minuto, que eu vou enviar o link para essa pessoa. Então, só continuando aqui enquanto eu envio, só para a gente fechar essa parte do cumprimento de prazos. Quando a gente tem uma demanda, né, para entregar, a gente precisa ficar atenta para não perder esse prazo. Porque em seminário, todas as atividades, né, que a gente faz, a gente tem uma pontuação. Professora, mas eu não pude assistir a aula, eu vou ficar zerada? Não, não é uma pontuação por presença, né? É uma pontuação por participação. Professora, eu fiz um grupo e fulano não me ajudou a fazer nada. Aí você já entregou o trabalho para mim, fulano não me ajudou a fazer nada, tira o nome dele. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Cabe a vocês se organizarem e falar assim, não, fulano, você não fez nada, então eu vou tirar o seu nome do trabalho. Se me entregar o trabalho com o nome dos integrantes, eu vou colocar, né, vou atribuir a mesma nota para todos os integrantes. Nossa, eu fiz um barulhão, perdão. Então, a gente precisa também estar atento ao trabalho em grupo, tá bom? Conseguiu entrar aí, né, Rubineia? Tava com dificuldade. Acho que ela não tá. Você não tá no grupo, Rubineia? Não estou, na verdade. Não sei nem se eu estou nessa matéria, porque eu não consigo abrir a grade no portal. Entendi. Na hora que eu acabar aqui de explicar, eu posso olhar se você tá lá na minha lista. Só para ver se te ajuda. Beleza. Eu vou assistir, então, aí depois você me fala. Tranquilo. Então, essa parte, ok. A avaliação do seminário, os pontos, né? A pontuação é a mesma que das outras disciplinas. Então, oficial 1 vale 1.000 pontos, a 2 vale 4.000 pontos. As atividades em sala de aula, né, que no caso são as atividades remotas, os exercícios, então terão exercícios no portal
referente às aulas que a gente tiver teórico, referente às discussões, vou passar exercícios bem tranquilos para vocês fazerem no portal. Então, no primeiro bimestre, todos os exercícios valem 1.000 pontos, no segundo bimestre, 1.500 pontos. E as atividades virtuais, geralmente, também valem 1.000 pontos. Essas atividades virtuais são as atividades que vocês têm que fazer dentro do portal do aluno, tá? Então, gente, assim que acessar o portal, conseguiu acesso, façam. Eu recebi hoje alunos me falando que apareceu a disciplina para ele, que estava reprovado. Então, hoje eu não tenho mais como fazer nada. Meu portal já atualizou, já mudou. Não tenho mais acesso ao portal passado. Então, estejam sempre em acesso ao portal de vocês e vai acompanhando a pontuação para falar, olha, professora, eu fiz tal atividade, a senhora não lançou, né? Ou a minha nota está errada. Às vezes acontece, a gente tem muito aluno. Então, eu peço que vocês sempre acompanhem a pontuação de vocês também. E eu vou sempre estar de olho no acesso de vocês ao portal. Isso também é muito importante para o bom andamento da disciplina. Então, não deixem para ver lá no final, lá no outro semestre, né? Não deixem para ver só lá no finalzinho. Ai, professora, agora eu não perdi o prazo, a atividade fechou e eu não fiz. Então, a gente precisa ir olhando esses prazos do portal também, tá? As atividades transversais, elas valem, né, no máximo 3.500 pontos também, que é o ED, alguns cursos de nivelamento, cursos livres, Portal Conecta. Então, no decorrer do semestre, a gente vai surgindo essas atividades. E o total, né, somando tudo, se tirar a nota máxima, dá 12.000 pontos. Só um minuto. Desculpa, gente, eu tô com vontade de espirrar. Então, o total é 12.000 pontos, né? O máximo. Como que eu faço para ser aprovada? Primeiro critério, no mínimo 2.500 pontos nas oficiais. Então, oficial 1 e oficial 2, elas totalizam 5.000. Você tem que ter pelo menos 2.500, então é metade. O segundo critério é ter no total de tudo 7.000. Então, dos 12.000 que você pode fazer, desses 12.000, você tem que ter 7.000. E frequência de 75%. Ai, professora, mas como que vai medir a frequência nas aulas remotas? A senhora vai lançar falta para mim? Não, eu não vou lançar falta para você. Mas se você não participou de nenhuma discussão, se você não entregou os trabalhos, se quando eu abri um grupo aqui no Teams você não estava na aula, isso vai contar como nota. Isso vai contar como participação, porque seminário, a nota de participação também é importante. Ah, professora, mas eu estou trabalhando no horário da aula. Não consigo entrar. Não posso fazer nada. O horário da aula é toda segunda à tarde. Professora, hoje a minha internet caiu, não consegui, estava ruim. Isso acontece e muito, inclusive já aconteceu até comigo, que eu tenho que dar aula, imagina. Mas isso é uma coisa esporádica que a gente fala, né? É uma coisa que acontece esporadicamente. Não é todo dia. E todo dia você tá sem internet, todo dia acontece alguma coisa. Aí a gente precisa tentar ajustar isso, tá bom? Então, a segunda chamada, ela é oferecida, a gente falou um pouquinho dela, para os alunos que perderam a primeira, a segunda ou as duas provas oficiais. Então, se você perdeu a primeira entrega do trabalho, que vai ser a prova oficial 1 no nosso caso, você vai ter que fazer a segunda chamada e vai valer 1.000 pontos. Se perdeu a apresentação final do trabalho, que é a nossa segunda oficial, você vai fazer uma avaliação, né, de múltipla escolha valendo 4.000 pontos. Caso tenha perdido as duas oficiais, você vai fazer a que tenha maior peso, que no caso é a de 4.000 pontos, né? Se você perdeu a oficial 1 e a 2, você ainda pode fazer a segunda chamada da oficial 2. Então, o exame final, para quem mesmo, né, fez o trabalho ou fez a disciplina lá tenteando, malemar, ou não fez a atividade do portal, enfim, alguma coisa levou a ficar de exame, vai valer 5.000 pontos. Esses 5.000 pontos
vai substituir o valor da oficial. Então, mas eu fiz a oficial 2, tirei 3 mil. Aí eu vou fazer o exame final e vou precisar tirar só, sei lá, 3 mil não, que aí você passa, né? Fiz a oficial 2 e tirei 2 mil. Se eu fizer o exame, eu vou precisar tirar só 500? Não. Quando você faz o exame final, as outras pontuações das provas, elas são zeradas. Então, é substitutível, né? O exame final vai substituir a oficial 1 e 2. E você, para ser aprovado, né, precisa de pelo menos 2.500 pontos nesse exame. Como que faz para reprovar direto, sem chance nem de exame final? Não atingir 3 mil pontos em todas as atividades. Então, se fez portal, tudo, não atingiu nem 3 mil pontos, é reprovado direto, sem exame. Não participou, né, de nenhuma aula, que no caso seriam faltas, mas remotamente. Se não participar de nenhuma aula, não fizer nenhuma atividade, vai ficar também reprovado direto. E a pontuação mínima de 2.500 caso vá para exame, tá bom? Então, todas as atividades e mais o exame devem somar 7 mil pontos no final. Caso a pessoa já tire 7 mil de primeira, ela não precisa fazer exame final, né? Essa coisa vocês já estão acostumados. Se tiverem alguma dúvida, também podem perguntar. Então, como que eu vou fazer para alcançar esses resultados dentro da disciplina? Rotina de acesso ao AVA. Rotina. Eu sempre falo isso, o pessoal fala, sempre falo, né? Sair da rotina. Rotina é ruim fazer rotina. Gente, eu tenho uma rotina, vou até mostrar para vocês, uma coisa pessoal. Esse é o meu planner, não sei se vocês estão vendo. Pode ser um caderno qualquer. Antes eu não tinha planner, eu usava um caderninho mesmo. E aqui eu anoto tudo que eu tenho que fazer, porque senão eu esqueço, né? Então, para eu não esquecer nada, eu anoto. Mas eu não tenho tempo, tô muito corrido, trabalho o dia inteiro, tenho filhos, né? Tenho marido, tenho casa, enfim, a gente tem 1001 coisas para fazer. Mas a prioridade é o comprometimento de vocês com o crescimento profissional. Pensem que essa é uma fase que daqui a pouco passa. Daqui a pouco vocês vão estar trabalhando, né? Vão estar ganhando dinheiro de vocês, vão ser profissionais muito bons. Então, vocês precisam agora ter compromisso com isso. Então, criar uma rotina de acesso ao AVA para não perder prazo. Professora, mas o AVA é instável. Professora, mas o AVA está caindo. Tenta de novo, troca de navegador. Às vezes é a conexão da gente também que não ajuda, mas vai esgotando as possibilidades. Reserve um tempo para leitura do material da aula. Lembra que eu falei para vocês? Dá uma olhada no material que eu vou publicar. Eu sempre vou publicar pré-aula e pós-aula. E a aula será o nosso encontro ao vivo. Às vezes eu publico também alguns materiais na aula, perdão, a gente discutir também durante, né, nosso encontro online. Reserve tempo por dia, né, ou por semana para realizar as atividades do AVA e as atividades também que são propostas da disciplina. Professora, durante a semana eu não tenho tempo, não consigo. Reserva um espacinho no final de semana, no domingo. Mas domingo eu uso para descansar. Nossa, estou muito cansada, não aguento. 1 horinha, gente. Mas eu não tenho só a disciplina da senhora, então 3 horinhas. É cansativo? É cansativo, mas vocês vão ver que depois passar direto, sair de férias antes, conseguir terminar a disciplina, é muito bom. Realizar a entrega de todas as atividades constantes no cronograma, então, né, principalmente as atividades quando for discussão, quando for entrega dos produtos finais, estar sempre atento a esses prazos. E participar das aulas teóricas, gente. A gente vai ter aula de construção de seminário, vai ter aula de indicadores. Então, participem das aulas. Você vê, hoje, por exemplo, a gente está aqui com 4 pessoas. Então, a turma de vocês ela é bem pequena, pelo que eu percebi. Olhando a lista, né? Não sei se ainda vão se matricular algumas outras pessoas, mas a turma é bem pequena. No entanto, é bom que compareçam, né? Pelo menos 2 ou 3 alunos, para que a gente consiga trabalhar durante a aula remota. Aqui é o nosso cronograma geral. Então, a gente tem hoje a apresentação, né? Nossa, eu com vocês, vocês comigo. Eu tô vendo o nominho de vocês aqui. Próxima segunda-feira a gente vai ter aula
como elaborar um seminário, uma aula bem tranquila também, bem bacana. Essa disciplina, ela tem a carga horária bem, não é muito extensa, então são aulas bem tranquilas. Então, dia 15, 22, aí 29 do 3 e 5 do 4 é a entrega da introdução e dos objetivos. Aí a gente tem a apresentação de uns artigos que eu ainda vou passar para vocês, como oficial também. E aí, no segundo bimestre, a mesma coisa. A gente vai ter aulas teóricas e vamos ter encontros somente para desenvolver o trabalho. Então, eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês em relação ao trabalho, a bibliografia. Ah, professora, eu achei esse material, tem como a senhora dar uma olhada? E a gente vai trabalhando dessa forma também, nesses encontros de orientações. Então, dia 24 do 5 e 31 do 5, vai ser a entrega do trabalho final e a apresentação do tema final dos trabalhos também. E aí a gente encerra, né? Depois daqui tem o exame e a segunda chamada. Então, eu trouxe essa frase aqui, que eu acho ela bem impactante e bem interessante. Todo mundo começa forte, mas o sucesso ele vem para aqueles que têm um compromisso inabalável de continuar assim até o fim. Então, todo mundo, né? Tudo que a gente começa de novo, a gente começa empolgado, assim, né? A maioria das coisas, digamos assim. E aí depois a gente vai se cansando, vai esmorecendo, vai, né, deixando para lá, depois eu termino, depois eu faço. Então, o sucesso vem para quem tem compromisso de continuar forte durante o percurso. Então, a gente sabe que não é fácil fazer uma graduação, né? Vocês têm outros afazeres, eu sei disso. A aula à tarde também, né? Também não é fácil, mas a gente precisa se comprometer com isso. Então é isso. Hoje é bem tranquilo, só apresentar mesmo. Contem comigo para o que vocês precisarem e eu puder ajudar. Tem coisas que eu não posso fazer, mas, né, coisas que eu puder ajudar, eu ajudo. Em relação a contato, né, já tinha falado, preferencialmente horários comerciais e mensagem de texto, né, no WhatsApp. Não me liguem que eu não vou atender, muito difícil atender ligação. Então, né, mandem uma mensagem, que aí a mensagem eu consigo ver depois e responder. Que eu quase não fico com o celular. Geralmente no começo das aulas eu fico para ajudar os alunos que não conseguem entrar. Mas ligação é muito difícil atender. Então, mandem mensagem, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E cumpram os prazos. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Manuela, não tô te ouvindo. Você consegue digitar no chat? Vou digitar aqui para ver se aparece para vocês. Não estou ouvindo. Não sei se tem alguma dúvida, mas tem alguma dúvida, Camila, Rubinéia e Manuela? Rubinéia, seu nome não tá aqui mesmo, tá? Na minha lista. Pode ser que ainda atualize. Ah, tá. Eu mandei mensagem para a Gisele, mas ela não me respondeu. Eu imagino que ela deve estar até aqui, né, de mensagem, porque começo de semestre, mas ela vai conseguir responder. Acho que até... Então tá, eu vou tentar resolver, aí se for nas outras aulas eu retorno. Ok, obrigada, tá? Obrigada, tá? Tchau, meninas, muito obrigada, tá? Se tiver alguma dúvida também, vocês vão mandando lá no grupo. Até mais.